Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. Nós vamos ler 2 versículos desse capítulo, que é o versículo 13 e o versículo 14. Glória a Deus. 1 Coríntios 16, versículo 13 e 14, diz assim: Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Feche seus olhos para a gente orar novamente. Senhor nosso Deus, Tua palavra foi lida. Senhor Deus, e que nessa manhã a Tua palavra se transforme dentro do nosso coração, Pai. Que nessa manhã, Pai, a Tua palavra, ela venha, Deus, a suprir todas as nossas necessidades. Pai, que ela venha, Deus, a preencher todo o vazio que há dentro do nosso coração, que somente o Senhor pode encher. Que nós saiamos daqui, Senhor Deus, com entendimento, Pai, cada vez mais claro diante daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Senhor Deus, cada vez mais ciente, Pai, daquilo que estamos aqui para fazer. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, eles não estavam passando por uma situação muito fácil lá em Corinto. E se a gente fosse pegar aquela época e comparar com a de hoje, está parecido as coisas que estavam acontecendo lá. Porque a política tinha entrado no meio da comunidade da igreja. E muitos cristãos, ou como a gente pode ver nos versículos anteriores, os crentes daquela época, estavam se dispersando, porque havia muita imoralidade dentro da igreja, havia muita coisa errada. E pior do que haver essas coisas erradas, é que os cristãos estavam tolerando aquilo. E aí Paulo ele vem para dar uma chamada de atenção. Ele vem para dar um alerta para aqueles irmãos quando ele escreve essa carta. E quando a gente compara com a igreja de hoje, você vai ver que não está muito diferente. Porque se você for parar para analisar, os cristãos de hoje, muitos, infelizmente, estão começando a se desviar. Ou eles estão dentro da igreja, não estão se desviando, mas eles estão tolerando a imoralidade que muitos estão tentando infiltrar dentro da igreja. Então você vê muita gente por aí pregando a palavra de Deus, que realmente tem uma unção do Espírito Santo, e ele tem cuidado com aquilo que ele fala, porque ele sabe que cada palavra que ele proferir, ele vai prestar conta no dia do juízo com o nosso Senhor Jesus. Mas tem muita gente que, quando foi ler esse versículo lá em Apocalipse, que vai prestar conta do que fala, acho que ele não está muito atento a isso. E essas pessoas estão trazendo uma imoralidade para dentro da igreja, e as pessoas que estão sentadas ouvindo, muitas vezes estão compactuando, estão tolerando essa imoralidade. Só que eu e você, tendo conhecimento da palavra de Deus, a gente não pode tolerar isso. A gente não pode tolerar as aberrações que muitos estão fazendo por aí. Eu e você temos um compromisso com o Senhor, de falar a verdade, de levar a palavra dele de forma clara, de forma que seja objetiva, de forma que não venha a ser a nossa opinião, mas sim aquilo que o Senhor quer falar conosco. E Paulo ele dá uma chamada de atenção naqueles irmãos, e ele está dando essa chamada de atenção para nós hoje também. Porque olha só, quando começa o versículo 13, estejam vigilantes. Ele não fala assim, ó, quando acontecer alguma coisa, você vai lá e faz. Ele já dá uma ordem, estejam vigilantes. Igual um capitão dá uma ordem no exército, ele estava dando essa ordem para os irmãos dele lá em Corinto. Estejam vigilantes. Sabe por que ele estava falando isso? Porque os irmãos daquela época, infelizmente, estavam deixando que a imoralidade tomasse conta do meio da igreja e estavam se dispersando. A igreja estava esfriando, a fé deles estava esfriando. E eles não cuidavam daquilo. Aí tinha muita gente sofrendo,
As pessoas estavam confusas sobre aquilo que era pregado, parecido com hoje. Muita gente está confusa, mas espera lá. Eu vi um pastor, ele falou tal coisa. Eu vi o pastor, falou tal coisa. Eu vi outro pastor. Por quê? Porque está mudando essa questão. As pessoas estão pegando a Bíblia e estão fazendo assim. Não tem mais aquela Bíblia, como é que eu posso colocar? Igual quando você pega no comecinho da sua Bíblia. A minha aqui é João Ferreira. Aí eles pegam e falam assim, não, pera lá. Esse João Ferreira aqui, de Almeida, não, eu vou fazer assim, ó, Bíblia Sagrada, versão Rafael Caprioli. É aquilo que eu penso, é aquilo que eu quero. E não pode ser dessa forma. E aí cada um está tentando inventar a sua própria versão da Bíblia. E aí pensa só as pessoas que não entendem muito da Bíblia, que não estudaram tanto a Bíblia. Elas ficam confusas. É a mesma coisa que alguém chegar para você hoje e falar assim, que 2 mais 2 é 5. O que você vai fazer? Você vai dar risada, você fala, não, você está equivocado, você está enganado. 2 mais 2 é 4. Agora chega para uma pessoa que não sabe fazer conta, que ela não sabe que 2 mais 2 é 4. Ela vai acreditar em quem? Naquele que for mais convincente. E pode chegar um e falar para ela 2 mais 2 é 5, chega outro e fala assim 2 mais 2 é 8. E aí chega outro, não, 2 mais 2 é 10. E essa pessoa que não sabe a verdade, como que ela vai ficar? Ela vai ficar totalmente confusa. E aí vai ter dois caminhos. Ou ela vai seguir aquele que for mais convincente para ela, seja o que dê a resposta de que é 5, que é 8, que é 10. Ou ela vai falar assim, vixe, mais bagunçado que isso aí não tem. Então não é isso, isso aí não é para minha vida não. Porque está muito bagunçado, ó, cada um fala uma coisa. E hoje as pessoas estão assim, cada um está falando uma coisa diferente para poder agradar. Eu, o pastor Rildo, o pastor Giovanni, o PC e qualquer pastor que recebeu isso do Senhor, não tem que falar aquilo que você quer ouvir, que vai agradar seu coração. A gente tem que trazer aqui em cima aquilo que o Senhor Jesus quer que você ouça. E tem gente por aí pregando o quê? Eu vou pregar aquilo que as pessoas estão sentadas gostam. E aí eu prego aquilo que elas gostam, o que eu faço? Elas vêm mais para a igreja. Elas vão ficar mais comigo. Porque quem é que gosta de levar tapa? Quem é que gosta de levar chibatada? Quem é que gosta de levar sermão? Ninguém gosta. Mas é necessário para que a gente possa crescer diante do Senhor. Então, meus irmãos, e você que está em casa, tome muito cuidado com aquilo que você vai ouvir. Leia a palavra de Deus em casa, porque daí quando você vem sentar aqui na igreja e ouvir quem quer que seja que esteja pregando, você vai ouvir aquela pessoa vai falar assim, realmente, o que ele fala está de acordo. E olha só, eu estou ouvindo uma voz aqui, que não é a dele, mas é do Espírito Santo. Porque daí você vai se enchendo cada vez mais do Espírito Santo, e aí não tem como alguém querer te enganar. E aí vai chegar os que falam que 2 mais 2 é 5, que 2 mais 2 é 8, que 2 mais 2 é 10, fala assim, esse aí está tentando engrupir. Esse aí está tentando falar aquilo que vai deixar o meu coração assim, confortável, quentinho, um acalento. Não, não é isso. Quem tem que trazer conforto, segurança e acalento é a palavra de Deus, é a voz do Espírito Santo. Então, toda vez que você ouvir alguém e aquilo lá não estiver de acordo com a palavra de Deus, fica esperto. Porque daí você não vai se dispersar. Pode acontecer o que for, você não vai se dispersar, você vai se manter ali, unido. Por isso, esteja vigilante. Assim como Paulo fala, estejam vigilantes e mantenham-se firmes na fé. Nada pode abalar a sua fé, a não ser você mesmo. Por isso, quanto mais lê a Bíblia, quanto mais você estuda, quanto mais você busca a presença do Espírito Santo, mais forte você fica. E aí você vai ser igual ao nome da nossa igreja, uma casa na rocha. Você não vai ser igual aquele que construiu a casa na areia. Na primeira ventania que deu, foi tudo para o chão. Que nós sejamos essas pessoas firmadas na rocha, que é o nosso Senhor Jesus. Aí ele continua falando assim,
Fiquem firmes na fé. A imoralidade era uma questão preocupante para aquela época, assim como é hoje. E eles estavam tolerando essa imoralidade. O povo de Corinto estava assim, naquele, vamos colocar assim, vamos fazer carnaval o ano todo? Porque o que importa é a gente ser feliz? Ah, mas isso aí não, ó. Vamos falar da seguinte forma: cada um tem sua opinião e pecado é relativo, porque o que é pecado para mim não é pecado para o outro. Então, se eu faço isso aqui, não, eu não acho isso que eu estou fazendo é errado. Não. Você está achando errado? Ah, então você vai procurar outro lugar. E aí a gente vai fazendo o quê com a imoralidade? A gente vai tolerando, a gente vai deixando. Mas lembre-se que o pecado ele é igual poeira. Ele vai caindo um pouquinho por dia. Se você não limpa todo dia, uma semana depois, como que está aquela poeira? Está grossa. Aí você tem que passar um produto e fazer um pouco mais de força. Você que limpa sua casa uma vez na semana, já não fica difícil? Agora fica 2 semanas sem limpar a casa. Você já fica, nossa, vou ter que colocar um esfregão aqui com um pouquinho mais de força. Vou ter que passar uma soda aqui para arrancar essa sujeira. O pecado é assim. A imoralidade é dessa forma. Ela vem suave, vem tranquila, vem caindo aos poucos. E assim como aquela história você já deve ter ouvido, do sapo dentro da panela de água quente. Quem aqui já ouviu? Se você pega um sapo e joga ele dentro de uma panela com água quente, ele vai pular rapidinho fora, porque a água está quente, ele não quer. Agora pega o sapo, coloca com a água fria dentro da panela e leva a panela no fogo. O sapo vai ficar ali. E a água vai aumentando a temperatura. O sapo, ele vai se habituar com aquela temperatura, até que chega um momento que ele morre cozido. A imoralidade, ela vem dessa forma. As pessoas tentam colocar assim, de pouquinho em pouquinho. Porque elas sabem, essas pessoas que querem tirar a atenção da igreja, que querem tirar a atenção de Jesus, o que elas querem? Aos pouquinhos, porque elas sabem que se elas chegam de uma vez, todo mundo fala, opa, não é assim não. Mas aí coloca de pouquinho em pouquinho. Aí é numa letra de uma música, é numa frase do que está na Bíblia, é um versículo, aí depois começa num capítulo, é numa palavra que ele fala no culto, é numa canção que cantou na televisão, é uma pessoa que fala que é crente, mas tem uma vida toda desregada, aí ela começa aos pouquinhos, ó, isso aqui é normal. Tem coisa que é normal e tem coisa que é comum. E a gente tem que aprender a separar o normal do comum. Para isso, você tem que estar sempre alerta, sempre vigilante, mantendo-se firme na fé. Porque muita coisa hoje é tida como normal, mas não é. É comum. Vamos colocar que é comum para a nossa geração, é comum para a nossa época, mas não é normal diante da palavra de Deus. E eu sei que você já deve estar pensando várias coisas aí que te ensinaram que é normal. Agora você vai começar a revisar isso dentro da sua cabeça. Será que isso é normal para a palavra de Deus? Será que isso que estão tentando enfiar dentro da minha goela abaixo é normal para Deus? Lembre-se nessas situações de colocar a sua vida e falar assim, o que Jesus faria nesse momento? Quais os passos que Jesus daria? O que Jesus pensaria? O que Jesus falaria? Ah, mas eu não posso pensar por ele. Não, você não pode pensar por ele. Mas você pode analisar aquilo que ele deixou escrito na palavra. E se aquilo que muita gente por aí fala que é normal, você vai para a palavra de Deus. Ó, na palavra de Deus não é normal. Só está falando que é comum. Aí você abandona. Agora, seguir uma coisa que é comum, mas ela é tida como normal, a gente está indo em direção ao inferno. Porque é isso que Satanás quer. Satanás ele quer trazer as coisas de pouquinho em pouquinho, ele é sutil. Ele não mudou a tática dele. Desde a primeira vez que ele teve contato com Adão e Eva, e depois todos esses anos, qual que é a tática dele? Chegar de forma sutil, suave, uma voz gostosa e sempre com uma mentira sobre aquilo que Deus falou. É assim que Satanás age. Ele não mudou.
Ah, mas o Rafa, as coisas que ele fez lá com Adão e Eva é diferente, mas pega a essência. Pega a essência daquilo que ele usa para seduzir eu e seduzir você. Qualquer pecado, a tática é a mesma, não muda. Então, se a tática é a mesma, por que a gente às vezes vacila? Porque a gente não se coloca diante da presença de Deus todos os dias. O pecado ele tem que ser uma coisa muito, mas muito, muito acidental na vida de um cristão. Muito acidental na minha e na sua vida. Não algo planejado. Planejar, a gente tem que planejar uma viagem, construção de uma casa, compra de um carro. Essas coisas sim a gente planeja. Agora, pecado não. O pecado ele tem que ser muito acidental. E ainda que venha acontecer, rapidamente, se volte ao Senhor, se ajoelhe, peça perdão, seja verdadeiro, sincero de coração com Deus. Para que Ele venha, te perdoe e te limpe de todo o pecado, de todo o mal. Amém? Terceiro ponto que ele coloca. Então, o primeiro ponto, para a gente não perder aqui e ficar bem gravado, que é estar alerta. Comecinho do versículo. Estejam alertas. Ele dá essa ordem para o povo de Corinto e para nós. Segundo, fiquem firmes na fé. Não deixe que nada venha abalar a nossa fé. Terceiro ponto que ele coloca, que está no versículo, sejam corajosos, sejam fortes. Talvez o seu versículo, a sua Bíblia tenha uma versão escrita varonil, não sei como é que está. A minha está assim, ó, sejam homens de coragem, sejam fortes. Ah, então é só para os homens? Não. É para você mulher também, para você que está em casa ouvindo. Sejam mulheres de coragem, sejam fortes. Porque essa palavra aqui não é para uma pessoa, não é para homem apenas, é para homem e mulher. Então sejam homens de coragem, sejam mulheres de coragem. Para resistir aos ataques espirituais, o que a gente precisa fazer? Permanecer juntos. Ontem eu estava assistindo um filme de guerra, e baseado em fatos reais, e achei bem interessante. Eram só dois rapazes que tinham uma missão, levar uma carta de um ponto de um destacamento, de um batalhão, para outro. Mas para isso eles tinham que andar assim 18 quilômetros mais ou menos até chegar nesse outro ponto. Só que no meio tinha os alemães, era sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí tinha os alemães. Então dois tinham essa missão. E eles não se soltaram em nenhum momento. Até quando explodiu e caiu pedra sobre um deles, um não foi embora. Ele viu que estava desmoronando tudo e falou, não, mas eu não vou. Ele foi lá, cavucou, tirou o amigo dele, saíram, aí o negócio desmoronou inteiro. E eles continuaram. Chegou num outro ponto, que aí um dos adversários deles apareceu. E os dois não se soltaram, os dois ficaram juntos. Até que chegou o momento que um deles foi atingido. E ele não foi embora. Ele permaneceu junto até o final. Até que aquele rapaz deu o último suspiro. Porque se ele tivesse saído antes, o que teria acontecido? Seria muito mais fácil para aquele rapaz ter morrido. Ele teria morrido muito antes. Mas ele permaneceu unido até o fim. E Jesus nos chama para isso. Para que nós permaneçamos juntos, firmes. Quando a gente está junto, firme ali, ó, na rocha, não vai vir ninguém nos abalar. Pode até tentar, mas não vem. Assim como uma lajota numa casa. Uma lajota sozinha, qualquer vento derruba ali. Você mete o bicudo, ela cai. Mas quando você coloca lajota sobre lajota com cimento, com viga e faz aquela parede bem feita. Tem que ser muito forte para tentar derrubar. E olha lá, que ainda é perigoso que não derrube. Então imagina só, eu e você, quanto mais a gente se unir, mais a gente se fortalecer dentro da palavra de Deus, diante do Senhor, muito mais difícil vai ser que alguém venha e nos derrube, que alguém venha e nos engane. E para isso a gente tem que usar os nossos dons e talentos. Todo mundo aqui tem um dom. Todo mundo aqui tem um talento. Talvez você ainda não tenha descoberto, você que está em casa também não tenha descoberto, mas você tem um dom, você tem um talento. E esse dom foi dado por Deus para a sua vida, para você usar
no reino dele, para você usar todos os dias da sua vida. E aí pensa só, quando você conhece o seu dom, você junta com outra pessoa que talvez tenha um dom igual ou um dom diferente, vocês vão se unindo, vocês vão se fortalecendo e cada vez mais essa união vai ficando forte a ponto de que tudo aquilo que você faz prospera, tudo aquilo que você faz acrescenta para o reino de Deus e fortalece a comunidade do povo de Deus. E aí pode vir quem que for, não vai conseguir derrubar. A gente tem que fazer isso. E muitas vezes os cristãos estão fazendo o seguinte: eu vou assistir o culto em casa. Ou é o seguinte: não, qual igreja que você vai? Não, não vou em igreja. Eu cultuo eu sozinho lá porque eu conheço a Deus, então tá bom demais. Eu escuto isso muitas vezes. Mas qual igreja você pertence? Não, não vou em nenhuma não, porque eu já me decepcionei tanto com a igreja. Me decepcionei tanto com os irmãos, que não dá. Mas espera lá. Você é Jesus, o perfeito, o sumo sacerdote, o Senhor dos senhores? Você não é. Então você tem falhas. Mas é com o outro que tem falhas que vocês entendem as falhas, deixam elas para trás, se fortalecem e crescem junto. Por isso, toda vez que acontecer alguma coisa numa igreja que você estiver participando, você que está em casa está ouvindo, não vai chutar o pau da barraca e falar assim: ah, acabou, não é para mim isso mesmo. Eu não suporto mais aquela irmã, eu não suporto mais aquele irmão, não aguento aquele pastor, olha só, chamou minha atenção. E aí você vai para casa, não, eu vou em casa, daí em casa eu ligo lá no YouTube e assisto a pregação que eu quiser. Melhor, eu ouço a pregação que vai agradar o meu coração. Faça isso. Quanto mais faz isso, mais distante você fica. Porque Jesus, ele não chamou um para cultuar sozinho. Ele chamou vários para cultuar juntos. Senão a gente não seria conhecido como um cardume. Um cardume de peixes, ele fica um para cada lado? Não. Eles ficam juntos, unidos. E quando eles estão juntos, unidos, os peixes maiores não atacam. Não sei se você já viu uma imagem, mas um cardume, ele forma aquela mancha dentro do mar. Um outro peixe chega, fala: opa, aquele ali é grande, com aquele eu não posso. Agora pense só, se o povo de Deus se unisse verdadeiramente, deixasse todas as, vou usar esse termo, picuinhas de lado, deixasse todas as frescuras de lado e se unisse verdadeiramente, formando um povo forte, unido, sustentado pela palavra de Deus. O inimigo ia pensar muito, muito, muito bem nas suas táticas para atingir o povo de Deus. Mas o Satanás, ele não é bobo. Ele sabe a tática que ele tem que usar. Por isso que a gente não pode, em nenhum momento, vacilar. Porque é nesses pequenos vacilos que ele entra. Eu falo isso por mim. Se eu vacilo, é um ponto bem pequeno diante da igreja, mas é um ponto que ele pode usar para entrar. Seja eu, seja o pastor Hildo, pastor Giovanni, o PC, seja o irmão que está sentado assim com você aqui no momento, seja a irmã que está lá na porta, seja a irmã que faz o café, seja a irmã que está na secretaria, que faz a limpeza, é um ponto que Satanás pode usar. Por isso nós temos que estar firmes, vigilantes, e não deixar que nada venha abalar nossa fé. Para isso, busque a palavra de Deus, se coloque. E olha só, naquela época em Corinto, quando Paulo chega e fala, muita gente ficou assim: ah, mas isso aí está desconfortável de escutar, Paulo. Isso aí está indo contra a nossa cultura. Você pode ter a cultura que você quiser. Mas entenda que a cultura principal que você tem que seguir está aqui, ó. É essa aqui. Você pode ser de qualquer lugar do mundo, mas a cultura é essa aqui, que é a cultura divina. E aí, cortando a palavrinha, culto. Cultue apenas ao nosso Senhor Jesus. E assim você vai crescer, você vai prosperar, se fortalecer contra os irmãos e chegar onde Jesus quer que nós cheguemos.
quarto ponto, que é o finalzinho do versículo, na verdade é o versículo 14. Que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Certa vez eu estava num culto e o pastor disse assim: tudo que é feito com amor prospera. Não é verdade? Tudo aquilo que você faz com amor, por mais difícil que seja, ele prospera. Por mais pequeno que seja, ele prospera. E muitas vezes a gente usa esse termo, fala, faz tudo com amor, com o nosso trabalho. Aí alguém pode falar assim, Rafa, mas amor não enche barriga. Amor não paga as contas. Certa vez eu ouvi isso de uma pessoa. Eu estava falando assim, a gente tem que colocar amor no que faz. Eu penso que professor, enfermeiro, médico, pessoas que lidam assim diretamente com o outro, pastores, tem que fazer isso com amor. Porque quando você faz com amor, o resultado, a consequência, ela vem. Que vai ser o sucesso que a pessoa tanto almeja. Que vai ser a remuneração alta que ela tanto deseja. E aí eu vejo muita gente fazendo o quê? Eu vou pelo dinheiro, eu vou pelo sucesso, eu vou pela fama. E a gente sabe que você pode até ir por esse caminho. Mas será que vai ter felicidade? Eu garanto que não. Porque por mais que uma pessoa cresça financeiramente, mas ela não tem amor, aquilo ali não tem alegria nenhuma para ela. Não tem como a pessoa ser feliz buscando coisas fúteis, coisas que vão assim, embora com o tempo. Não tem como. É como correr atrás do vento. Você não sabe para onde ele vai, de onde ele veio, para onde ele vai, aí fica correndo. Agora se firma, pega lá a sua bússola e veja onde está o norte da sua bússola. É Jesus? Então segue. Não vira para a direita, não vira para a esquerda, não volta para trás, segue naquele norte, caminhando até Jesus Cristo. Com todo o amor da sua vida. E você vai, crescer, vai prosperar. E aí sucesso, dinheiro, tudo aquilo que você tanto almeja, ele vai vir. Mas busque verdadeiramente com amor. E aí eu estava falando que eu disse isso, né? A gente tem que fazer com amor. Daí alguém levantou no meio do curso e falou assim, mas amor não enche barriga. Amor não paga os meus boletos no começo do mês. E aí na época eu era mais tímido, eu não respondia, não fiquei ali debatendo. Mas aí 10 anos depois, que são agora, 10, 11 anos depois, eu vi que tudo que eu alcancei foi porque eu fiz com todo o amor que eu podia colocar. O dinheiro veio, o sucesso veio, a fama veio. Não que eu sou famoso, só a expressão. Mas essas coisas vêm como consequência. Eu às vezes brinco, eu falo que eu sou muito famoso lá onde eu trabalho. Que eu chego, as crianças começam a gritar meu nome. Aí eu falo assim, professoras, eu sou o popstar aqui, não tem como. Mas tudo na brincadeira, claro. Porque eu sei que essas coisas não pode ser isso que tem que buscar lá no meu coração. Mas eu brinco que eu sou muito famoso lá onde eu trabalho. Mas lá onde eu trabalho só, com as crianças. Eles gritam, agarram minha perna, abraça, me vê na rua, grita. Mas eu sei por que aconteceu isso. Porque eu busquei fazer com amor aquilo que eu tinha para fazer. O meu salário veio depois. Meu salário aumentou nesses 10 anos. Não aumentou quanto eu esperava, mas aumentou. Mas eu sei que hoje, em qualquer lugar que eu vá, e eu fizer tudo o que eu faço, da forma como eu fiz nesses 11 anos, com todo o amor que eu coloquei ali para fazer aquilo que eu tinha para ser feito, eu vou alcançar aquilo que eu quiser. Porque a minha busca está de forma correta. A minha busca está naquilo que o Senhor quer que eu faça. E aí a gente preenche o nosso coração. Volta algumas páginas na sua Bíblia, ali no capítulo 13. O capítulo 13 é bem conhecido. Geralmente o pessoal lê esse capítulo em casamentos.
Ele diz assim, lá no capítulo 13 de 1 Coríntios: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada disso serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Veja que Paulo coloca bem assim, ó, se não tiver amor, se não tiver amor, se não tiver amor. Está entendendo, irmão? Se não tiver amor naquilo que você faz, você pode fazer o que quiser dentro de uma igreja, você pode fazer o que quiser para o reino de Deus. Se não tiver amor, o interesse for outro, aquilo não vai prosperar. E aí eu anotei, para não falar errado, ele coloca assim: força, coragem, compromisso. Nada importa se o amor de Deus não estiver no centro das nossas vidas. Você pode ser o mais corajoso, a mais corajosa. Você pode ser o mais inteligente, você pode ler a Bíblia, saber qual que é a página, decorar tudo. Você ter resposta para tudo que te perguntarem a respeito da Bíblia. Mas se não tiver amor nisso, se você não estiver vivendo no centro da vontade de Deus, de nada vai adiantar. Por isso, tudo que você fizer, coloque amor. Seja forte, seja corajoso, tenha compromisso com a palavra de Deus. Tenha compromisso com a comunidade onde você vai, com os irmãos com quem você convive. Mas coloque o amor ali, em primeiro lugar. Busque verdadeiramente. E aí, para encerrar, eu coloquei assim para ler para não esquecer. Se o amor de Deus não nos define, permanecer firme pode se transformar em teimosia, e a coragem pode se tornar em arrogância. Eu vou repetir. Se o amor de Deus não nos define, permanecer firme pode se transformar em teimosia e a coragem pode se tornar em arrogância. Que isso não seja, nunca venha acontecer na nossa vida. Para que a gente não se torne pessoas teimosas e arrogantes diante da palavra de Deus, diante do irmão. Por isso, busque com amor, busque fazer com alegria no coração. Então, o primeiro ponto, que são aquilo que Paulo fala no versículo: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, e tudo o que você fizer, faça com amor. Amém? E assim a gente vai crescer, a gente vai prosperar, a gente vai ajudar aqueles que mais necessitam. E a gente sempre vai ter uma palavra de conforto, a gente sempre vai ter uma palavra de amor. E aí, algo para você finalizar agora e para você ir embora para sua casa, que eu sempre gosto de usar essa expressão, essa referência, é de uma árvore frondosa. Uma árvore frondosa, ela nos dá sombra, ela serve de ninho para os animais, para os pássaros, serve de proteção para alguns animais. Quem aqui não gosta de, num dia muito quente, encontrar uma árvore? Ainda mais se for uma árvore assim, bem grande. Sabe aquelas árvores de sítio que não tem nada atrapalhando? Então elas crescem, formam aquela copa linda, maravilhosa. Se nós seguirmos esses 4 passos, de acordo com o que está na palavra de Deus, no versículo 13 e 14 de 1 Coríntios, que Paulo disse para aquele povo de Corinto, e fala para mim e para você hoje. Se a gente seguir esses 4 passos aqui, fazendo tudo de acordo com o que Deus quer, você vai se tornar essa árvore frondosa. Você vai se tornar uma árvore frondosa para os que estão perto de você, sua família, seus amigos. E aí você vai se tornar também uma árvore frondosa para os que estão longe de você. Que é aquele conhecido, é aquele que você viu na igreja, que você passou, eu sei quem que é, mas a gente não conversa. Quem aqui gostaria de ser uma árvore frondosa, tendo a sua raiz plantada junto à água viva,
para que você seja alimentado pela palavra de Deus, seja alimentado por Jesus, e cada vez mais você cresça e prospere, fortalecendo os seus braços, fortalecendo os galhos da sua árvore, para que todos aqueles que se aproximem de você possam ser sustentados pelo amor de Deus. Amém? Convido você a ficar de pé, fechar seus olhos para que a gente faça uma oração. Já convido o pastor Hildo para estar aqui para fazer o encerramento. Posso fazer? Então tá. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã, Pai, pela tua palavra. E assim como Paulo disse ao povo de Corinto, e fala a nós também, Senhor Deus, que nós estejamos firmes, vigilantes, Pai, que nós não venhamos a nos distrair, Pai, com as coisas que o mundo traz para nós, que nós não venhamos a nos distrair, Pai, com as seduções de Satanás, mas, Pai, que nós estejamos com os nossos olhos firmes e fixos no Senhor, para que possamos, Senhor Deus, caminhando na direção, Pai, no norte, Pai, que é o Senhor Jesus, para que venhamos, Senhor Deus, a alcançar a coroa da vida que o Senhor tem guardado para todos aqueles que te amam e te buscam, Pai, de todo o coração. Senhor Deus, que tudo aquilo que venhamos a fazer seja com amor, um amor, Senhor Deus, genuíno, um amor verdadeiro, sincero. E sabemos, Senhor Deus, que todas as coisas virão até nós depois. Senhor Deus, que tudo aquilo que nós almejamos vai ser uma consequência, Pai, de quando nós estamos fazendo com amor. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor venha preencher os nossos corações com o teu amor. Pai, que tudo aquilo que nós buscamos até hoje, Pai, que é falho, tudo aquilo que nós buscamos até hoje, Senhor Deus, que nos distancia do Senhor, seja arrancado do nosso coração, seja arrancado do nosso meio, Pai, no nome de Jesus. Senhor Deus, e que o teu amor, Pai, a tua graça, a tua paz, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, aquilo que preenche, Pai, as nossas vidas, seja aquilo que preenche o nosso coração. Pai, que no dia de hoje nós possamos receber do Senhor aquilo, Pai, que nós estamos esperando. Que no dia de hoje, Senhor Deus, nós venhamos a ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Pai. Que nós venhamos a ouvir aquilo que nós necessitamos ouvir, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir. Fala conosco, Pai, das formas mais variadas possíveis, aquela que o Senhor deseja que nós venhamos a entender. E que nós estejamos, Senhor Deus, sempre vivendo no centro da Tua vontade, para que sejamos, Senhor Deus, como árvores frondosas, e aqueles que nos procurarem possam, Senhor Deus, ali encontrar abrigo, segurança e alimento, Pai, que é a Tua palavra. Assim, Deus, nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém, amém? Aos avisos. Nós temos, então, as células, acontecem de segunda, terça e quinta. Os nossos cultos acontecem no domingo pela manhã às 9 horas, domingo à noite às 19 horas, e na quarta-feira a gente tem um culto às 8 horas, um culto muito abençoado e maravilhoso. Você, mulher que está em casa, você, mulher que está aqui, que quer fazer o curso Mulher Única, procura a Beth no final agora do culto e faça a sua inscrição. O curso vai começar dia 25 de agosto, daqui 2 semanas, então já faça a sua inscrição, porque é um curso bastante disputado. E convido todos os irmãos que estão aqui hoje pela manhã para estarem conosco também à noite, para a gente cultuar a Deus. Amém? Vai com Deus, vai na graça de Deus. Um bom domingo e feliz Dia dos Pais a todos vocês. Amém.